Quando o Vasco vende um atleta por 50 milhões de reais, que foi o caso do Gabriel Peck, inclusive já assinou o seu contrato com o LA Galaxy, e é jogador do LA Galaxy, não é mais jogador do Vasco da Gama, o Vasco recebe esses 50 milhões à vista. Esse dinheiro não entra como verba para contratação. Esse dinheiro entra como receita. E a receita é investida em várias demandas que um departamento financeiro de futebol precisa ter. Só para vocês terem uma noção, quando entra 50 milhões de reais no Vasco à vista, já não entra 50, entra 40. Porque 20% vai para o regime centralizado de execuções, que é o RCE, e que o Vasco paga integralmente 20% de toda a verba que entra no clube. Então 10 milhões vai para a dívida. 40 entram como receita. Quando você vende o Marlon, valores que a gente antecipou aqui, deu em primeira mão, 12 milhões de euros, mais 4 milhões de euros em variáveis, uma negociação que pode chegar a quase 85 milhões de reais, lembrando que o Vasco tem 85% desse atleta, esse dinheiro entra como receita. Não é que o Vasco vai ter mais de 100 milhões para contratar. Não é assim. Não funciona dessa maneira. Tá? Só que quando você, como diretor de futebol, consegue trabalhar em duas vendas, onde um atleta valia 6 milhões de euros, ele passou a valer 10 milhões de dólares. Você aumentou esse valor desse atleta em 20 milhões de reais. Quando você faz o Marlon, que recebeu proposta de 8, que recebeu proposta de 10, e já tinha uma intenção de sair pro futebol do Catar, pro Al Garrafa, e também recebeu uma proposta da Premier League, e você aumenta esse dinheiro para 12, com a possibilidade dele chegar a 16, você ganha mais dinheiro. E como diretor de futebol, você ganha o quê? Poder de negociação. Em qual sentido, Pedrosa? Hoje o Vasco é gerido por uma empresa. Quando você entrega mais de 100 milhões de reais em vendas para essa empresa que visa lucro, não queiram se enganar. Um dos problemas da 777, quando chegou ao Vasco da Gama, foi querer enganar o torcedor, porque ela mentiu pro torcedor, ela fez promessas falsas de que o Vasco teria um orçamento igual ao do Flamengo. Você tem a possibilidade de falar assim: empresa 7777, eu te entreguei mais de 100 milhões de reais em venda. Será que eu posso avançar por outras negociações? Será que eu posso ir lá pagar o Sforza? Será que eu posso buscar mais um primeiro volante? Será que eu posso fechar contratações aqui pontuais? Porque você tem jogo de cintura. Você entrega o que a empresa quer. Todo funcionário precisa dar resultado. E o Alexandre Matos, nessas duas vendas, deu resultado para a 777. Então você tem jogo de cintura para poder trabalhar em outras frentes, em outras pontes. Ah, Pedrosa, mas e o dinheiro do aporte? Gente, o futebol do Vasco, ele tem 500 milhões de demandas. O Vasco já pagou mais de 100 milhões de reais em dívidas. O Vasco elevou a sua folha salarial demais em relação desde o momento que a 777 chegou. O Vasco tem feito reformas pontuais no CT. Ramon Dias é um dos 5 técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. O Vasco vem melhorando em tudo. E tudo isso é feito com receita. O Vasco tem um objetivo que é se tornar um clube autossustentável. E quando eu falo que a 777 mentiu, tem a ver com isso. Porque se eles chegam aqui com um discurso, alinhamento de expectativa, como o Matos tentou fazer, tava tudo ótimo, o torcedor abraçaria, porque o torcedor do Vasco não é idiota. O problema é que a empresa contou uma história de que o Vasco ia equiparar o orçamento de Flamengo, que o Vasco iria no primeiro ou no segundo ano voltar a ser aquele Vasco, e não é. Não é. O plano da empresa é fazer o Vasco sustentável, é pagar dívidas, criar fluxo de caixa, ganhar dinheiro, e dentro desse planejamento de futebol, você ter maior lastro para investimento, e quando você tem maior lastro para investimento, você consegue acelerar um processo de quê? De ganhar títulos. Porque você compra grandes jogadores, porque você compra atletas que podem te ajudar. E qual é o grande trunfo do Vasco nessa temporada? Ramon Dias
e Emiliano Dias. Alexandre Matos. Porque se na cabeça da 777 voltaram a ganhar títulos é uma pressa que é menor do que a do torcedor, que pode demorar 5, 6, 7 anos, quando você tem players do mercado, como é um Alexandre Matos, como é um Ramon Dias, como é Emiliano Dias, caras que querem vencer, que cobram, que brigam, que pedem contratação, você pode acelerar esse processo. Então não tenha dúvidas que a insatisfação com a empresa que quer o bem do Vasco, que está tornando o Vasco um clube muito melhor do que era, que melhorou muito a vida do Vasco. O Vasco não conseguia comprar ninguém, hoje o Vasco compra. O Vasco não conseguia pagar salário, hoje o Vasco paga. O Vasco não conseguia fechar grandes patrocínios, hoje o Vasco vai tentando fechar grandes patrocínios. O clube mudou. Tem credibilidade de mercado, sabe? E hoje você tem um grande diretor de futebol, hoje você tem um grande técnico, hoje você tem uma folha salarial alta, onde você paga mais de 1 milhão pra Dimitri Payet. Seu camisa 10 é o Dimitri Payet. Quanto que você imaginou que o Vasco teria isso? Nunca. Recado da Simples Reserva pra você. Pega aí. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, cupom PEDROSA10, você ganha 10% de desconto lá na Simples Reserva, a marca mais irada do Brasil, beleza? Homens, mulheres, crianças, todos os gêneros. É só você clicar no site que tá aqui na descrição ou apontar sua câmera do QR Code. Show de bola? O problema da 777, eu já falei isso 1000 vezes, não é a empresa em si, que tem lá suas desconfianças. Eu não boto minha mão no fogo pela 777. O problema foi o discurso mentiroso que foi feito para o torcedor do Vasco, tá? Agora, é um trabalho, como diz Alexandre Matos, a médio e a longo prazo. Só que quando você tem um Ramon Dias, um Emiliano, a cobrança é maior, meu amigo. É a cobrança de que ele vai para a coletiva e fala: eu quero um atacante, eu preciso de um volante. Aí o Medel, o capitão, vai para a coletiva e fala: a gente precisa de reforço. Aí o Alexandre Matos, entregando mais de 100 milhões de reais em dívida, consegue ter jogo de cintura para falar assim, ó: ô 777, olha só, eu te entreguei 100 milhões de reais em venda, perdão, em venda. Deixa eu tentar isso aqui. Deixa eu buscar esse atleta. Deixa eu contratar um João Vitor. Deixa eu contratar um Adson. Porque o plano da empresa, e eu já falei isso 1000 vezes pra vocês, não é gastar dinheiro com jogador velho. Não é. É uma falta de expertise de futebol? É. Mas o plano não é esse. Eu vi muita gente falando hoje do Gonzalo Mastriani. Eu também queria aqui. E é uma informação que eu posso passar pra vocês. A comissão técnica do Vasco também queria o Gonzalo Mastriani. Só que a 777 não vai pagar 10 milhões de reais no atleta de 30 anos. Não vai. Porque esse atleta não repõe financeiramente. Ele não alinha as expectativas financeiras da 777. O que o Vasco fez ano passado, eu já falei aqui 1000 vezes, a água estava batendo na bunda. Se o Vasco não contratasse jogadores acima de 30 anos para qualificar o elenco e para dar mais experiência, o Vasco ia cair. O Vasco ia cair. Então, a própria empresa rasgou a política da empresa. Tá? Hoje o Vasco tem um elenco muito mais experiente. Hoje o Vasco tem um elenco que tem um alto investimento. Um time com capacidade de investimento. Um time com grandes jogadores. Medel, jogador de Copa do Mundo. Payet, craque mundial. Quando você mantém o Lucas Piton, isso significa que você tem poder. A situação do Verratti. Por exemplo, o Grêmio quer o Verratti.
O Cerro Porteño quer o Verratti. Só que tem que pagar, amigo. Se o Vasco não pagasse em dia direitinho o Verratti estava no Grêmio. Ah, sabe quanto é que é a multa do Verratti? Segundo o Matos me disse, 260 milhões de reais. Só que ele quer um aumento salarial. E ele tá certo. Porque ele ganha cerca de 200 mil reais no Vasco da Gama. O salário dele no Belgrano, que era um time de Série B do Campeonato Argentino, era muito abaixo do que ele vinha ganhar no Vasco. Do que ele veio ganhar no Vasco. E ele desempenhou no Vasco da Gama para poder exigir uma renovação. Só que ele tem 35 anos. E contrato com o Vasco até julho de 2025. Então até você também convencer a empresa, dentro dos moldes, que vale a renovação, demora um pouco. Foi prometido uma renovação para o Verratti no ano passado. O Verratti ficou esperando essa renovação. E nesse ano, essa renovação não foi colocada no papel. Mas ele nunca quis sair do Vasco. Ele nunca viu outras opções. Ele sempre quis ficar no Vasco da Gama. A família dele está completamente adaptada ao Vasco da Gama. O Verratti ama o Vasco. Só que você tem que fazer um jogo de cintura e conseguir comprar, no caso, entender o que o jogador quer e renovar o contrato. E vai ser renovado. Vai ser renovado. Eu falei assim, segundo a diretoria, a chance é zero do Verratti sair. O Vasco não vai vender o Verratti. O Vasco não vai negociar o Verratti. E aí a galera, porque não sei o que. Aí lá no Sul tem reunião, não sei o que, tal. Aí hoje saiu a notícia lá no Sul de que o Grêmio não vai negociar, não vai abrir negociação com o Verratti. Porque é isso aí. Hoje você tem um departamento de futebol mais profissional. E ele precisa renovar. O que eu posso passar de informação pra vocês é que o Verratti ficou chateado com o fato do Vasco não ter colocado no papel, colocado em prática a renovação. Mas vai acontecer. Ele quer ficar no Vasco. Ele não pensou em sair do Vasco. Muito menos para outro clube do futebol brasileiro. Tá?